boa tarde XP, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso encontro semanal, macro, o espaço que a gente pega aqui para discutir, se atualizar, tirar dúvidas, simular cenários, debater, enfim, meia hora, está começando agora, 27 de janeiro, rapidamente, e pior que toda semana eu me predisponho aqui a tentar fazer um negócio rápido, acaba que quando termina eu não acho que eu fui tão rápido quanto eu gostaria de ter ido, que era a minha explanação inicial, porque acho que quanto mais a gente deixa em aberto para discutir e debater, acho que mais rico e mais voltado ao propósito final do nosso encontro aqui fica. Então, rapidamente, semana passada, só para elencar, depois a gente entra um pouquinho a fundo em cada ponto, tá? Em cada um dos pontos, para a gente destrinchar melhor e até gerar insumos aqui para a nossa discussão. Semana passada, o destaque na pauta nacional, tá? Ao nosso ver, foram 3, vocês têm todo o direito, e já fica o convite para ressaltar qualquer coisa que possa ter deixado passar desapercebido aqui nesse início. Ao nosso ver, foram 3. A ata do Copom, enfim, um documento onde a autoridade monetária tem um espaço melhor para se comunicar e sinalizar aos mercados quais as suas intenções sobre os próximos passos de política monetária. A gente teve isso na última quinta-feira, 8h30 da manhã. Nesse mesmo dia, quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente teve IPCA 15 que surpreendeu de maneira significativa para baixo. Tá? Veio um resultado bem abaixo do que o mercado projetava. E a gente vai ver e vai discutir o que isso, enfim, traz aqui para nossas discussões, para nossa cabeça quanto aos próximos passos do Banco Central. Por fim, tivemos Dilma estreando, depois de 3 anos declinando em participar do Fórum Econômico Anual de Davos. Dilma participou, estreou e fez um discurso. A gente vai discutir mais ou menos os desdobramentos desse discurso e a nossa opinião sobre o teor desse comunicado. Na agenda externa, 2 pontos a trazer aqui. Um, formal, agenda de dados, trouxe PMI da China abaixo do esperado. A gente vai discutir isso um pouco mais. E tivemos já no terminar da semana uma forte, significativa elevação da aversão ao risco, tendo os emergentes de novo como os principais emissores dessa alta abrupta de incerteza. Em termos de título, esses foram os protagonistas da semana passada, então a gente vai passar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses acontecimentos e aí trazer o que tem na agenda dessa semana e um pouco a cara para essa semana. Bom, pessoal, do lado doméstico, tivemos, na verdade, um conjunto de informações relativamente positivas. Tá? Começando pelo documento oficial do Banco Central, um documento se referindo à última reunião do Copom, onde o comitê optou até por surpreender grande parte do mercado, e indo em linha com a nossa expectativa, que era um aumento mais forte da taxa Selic, de 50 bases, levando nossa taxa de juros referencial da economia brasileira de 10% para 10,5%. Lembrando que, às vésperas dessa decisão, a maioria dos analistas projetava uma suavização desse ritmo de aumento para apenas um passo de 25 bases, 25 pontos percentuais. A gente, na época, mantinha a nossa visão que o ritmo de aperto ainda ia se mostrar nesse ritmo de 50 pontos e prevaleceu. Na verdade, essa nossa projeção seria que foi para 10,5. O comunicado, ao nosso ver, o mais importante foi a releitura que o Banco Central fez as alterações ali necessárias para melhorar para o mercado a sua sinalização do que ele está vendo quanto ao ritmo de crescimento da economia brasileira e como esse crescimento está sendo visto. Então, ele destrinchou um pouco os vetores de demanda, os vetores de oferta da economia brasileira e a releitura que ele fez no mercado de trabalho. Quanto ao crescimento, o Banco Central ele fez pequenas mudanças para baixo, em chamar a atenção que o crescimento econômico que ele está vendo é realmente na margem, ou seja, atualizado. Ele está vendo um ritmo de crescimento mais modesto do que ele via antes. Ele está vendo um ritmo de crescimento econômico um pouco mais abaixo, um pouco mais moderado do cenário que ele vinha trabalhando ao longo do ano passado. Então isso já foi uma mensagem importante. Uma mensagem que se assemelha mais às expectativas do mercado. E ele fez questão de trazer alguns tópicos, só para passar de maneira bem geral e superficial, de que ele está vendo um arrefecimento da parte da demanda e está vendo um cenário prospectivo mais benigno, mais positivo
para o desenvolvimento do lado da oferta. O que isso quer dizer? Isso é uma mensagem bem clara que, num ritmo mais moderado e com o quadro qualitativo do crescimento melhorando, o Banco Central está vendo, no horizonte relevante de política monetária, um cenário menos inflacionário. Acho que ainda é cedo para dizer desinflacionário, mas pelo menos menos inflacionário, ao nosso ver. Isso foi uma mensagem bem forte que o Banco Central quis dar, e óbvio, aliado aos outros sinais que já tinham no documento, desde a reunião passada, reunião de novembro, onde ele já chamava atenção para o início do aperto de política monetária, a intensidade que esse aperto já se deu. Realmente a gente saiu de uma Selic de 7,25, já estamos em 10,5, isso não é pouca coisa, e as defasagens que esse ajuste na política monetária costuma incorrer na atividade econômica. Então, essa é a mensagem que a gente já tinha, e agora a gente ganhou ainda maiores e melhores informações do que o Banco Central está vendo de ritmo de atividade, como essa atividade está sendo decomposta, o que nos levou a trabalhar com o cenário de mais um aperto de 25 pontos base na Selic e encerra o atual ciclo de elevação da taxa de juros básica da economia brasileira em 10,75. Esse é o nosso cenário base, mas a gente quer alertar que o Banco Central, no comunicado, ele ainda não descartou, ele não quis se precipitar e, na verdade, retirar a hipótese ou tirar o cenário alternativo do mercado desse ritmo mais forte, mais austero de juros, continuar ainda em curso, que é o aperto de 50 em 50, que a gente está vendo desde a reunião de maio de 2013. Então, a mensagem que fica é a inclinação. O Banco Central, ele usou esse documento, ao nosso ver, para reforçar mais ainda a inclinação de que na cabeça dele já está se mostrando condizente e razoável. O conjunto de informações hoje já suporta uma diminuição desse aperto. O aperto ainda não acabou, mas diminuiu o passo de aperto para 25. Aliado ao cenário que nós estamos vendo de inflação para esse ano e para o curto prazo, e principalmente o que nós estamos vendo de atividade para esse ano e no curto prazo, a gente acha que vai se mostrar condizente a apenas um passo terminal de 25, e a Selic se mantém em 10,75 ao longo de 2014. Risco para esse cenário pode ser ainda uma Selic mais próxima ainda de 11, ou quiçá ligeiramente acima de 11, em 11,25. Se a inflação continuar ardente, se a inflação continuar preocupante, como foi o IPCA referente ao mês de dezembro, que a gente colheu no iniciozinho desse ano. Tá? Nossa cabeça para a inflação, bom, a primeira estimativa, nem que seja parcial, mas a primeira estimativa da inflação oficial de 2014 já saiu, e foi o IPCA 15 de janeiro. O IPCA 15 de janeiro já ficou bem abaixo do esperado. Olha, a magnitude do desvio, e que eu peço perdão, mas não me atualizei, eu saí da mesa e vim aqui para o estúdio, vou falhar quanto aos números. Se o pessoal quiser depois botar no chat, eu agradeço muito. Qual era a expectativa do IPCA 15 de janeiro e qual foi o resultado efetivo. Mas, se não me engano, a expectativa do mercado era algo como 0,79 e o resultado fechado foi 0,67. Então, foi uma magnitude de desvio considerável e magnitude que a gente vai ver o IPCA fechado do mês de janeiro replicar também. Então, o mês de janeiro já começou num ponto de largada bem abaixo do que o mercado esperava. Então, isso já dá um alívio parcial para o Banco Central. Por que parcial? Bom, porque ainda tem os meses de fevereiro, março e abril para se desenrolar. Por que esses meses são sensíveis? Porque a inflação, conhecidamente, ela tem uma sazonalidade bem ruim e bem preocupante no início do ano, onde você tem reajustes concentrados, reajustes que todos nós sabemos do dia a dia, reajuste de matrículas de educação, reajuste de energia elétrica, e a dinâmica de alimentos fica muito suscetível a choque, principalmente que esses temporais de verão, fim do dia, pode causar alguns choques de oferta, algumas perturbações de ofertas, principalmente de alimentos in natura, que a gente chama, enfim, vegetais, leguminosas e por aí vai, que ficam muito sujeitas e ficam muito expostas a receber esses choques e acabam dando repiques pontuais no preço. Vale lembrar o tomate do ano passado, acho que muitos vão se recordar do que aconteceu. Então, ainda fica num campo um pouco de cautela. E por que um alívio parcial ainda para o Banco Central, não só de ter que monitorar esses próximos meses, mas porque o quadro inflacionário ainda não emite alívios consideráveis.
Tá? Ou seja, essa decepção, decepção que eu digo de vir um número muito mais baixo, na verdade é muito positivo, ou seja, essa surpresa forte que a gente teve no IPCA 15 foi concentrada em alguns itens, mas que não transmitem de uma maneira mais generalista de que a dinâmica de preços está melhorando numa escala mais importante, mais relevante. Então você parte para leituras de núcleos de inflação, índices de difusão que mede o quão espalhado e disseminado esse processo de aumento de preços está em curso na economia, ainda não te dão alívio e ainda incitam alguma preocupação. Então foi um resultado meio dúbio, óbvio. Você já a partir de janeiro, pelo menos no headline, no cômputo oficial, você já a partir de um patamar bem abaixo do que se esperava, é positivo, é bom, e o Banco Central pode sim se debruçar sobre isso. O outro lado é que o quadro qualitativo da inflação ainda não dá nenhum motivo aqui para se estourar champanhe, pelo contrário, tem que ser monitorado bem de perto e deixa, assim, o caráter ainda vulnerável para que esse índice de inflação possa vir a apresentar nos próximos 2, 3 meses, que é um período marcadamente mais sensível para o comportamento de preços domésticos da nossa economia. Terminando, aqui do Brasil, tivemos a presença de Dilma. Acho que todos viram, se não viram, viram os noticiários aí trabalharem. Pessoal, nossa leitura importante mensagem. Só no sentido dela ter participado já foi um sinal importante, lembrando que Dilma, no seu mandato, nunca tinha participado, nunca tinha prestigiado esse fórum econômico de extrema relevância e exposição aos mercados globais. Mas o fato dela ter ido, fez um discurso que, a nosso ver, foi ok, foi um discurso que não decepcionou. Óbvio que você tem muita coisa que você quer já colher desse governo, se ele realmente está mudando a percepção dele, se ele realmente está mudando o diagnóstico da condução de política econômica que ele mesmo fez prevalecer nos últimos anos e que não estão dando certo. A gente já discutiu isso bastante vezes aqui, desde o ano passado. Olha, foi um discurso ok, foi razoável. Ao nosso ver, o que a gente quer chamar a atenção é o conjunto de informações recentes, pelo menos com a condição de política econômica, que dá, pelo menos, insumo para a gente discutir ou tentar trabalhar que algumas coisas estão mudando. Para o bem, para o lado bom, para o lado benigno de se retirar, talvez ou corrigir esse alto nível de ceticismo / pessimismo que está instaurado nos nossos ativos domésticos. A gente acredita e está começando a enxergar um conjunto de informações marginalmente mais benigno. É o Banco Central que está se mostrando mais independente, mais autoritário, botando a Selic em níveis onde 2, 3 meses atrás ninguém imaginava que ele iria levar, ele está levando e está ainda mostrando uma austeridade no seu comunicado e nas suas atitudes. Ponto positivo para a condução de política econômica. Dilma ter ido para Davos participar, levou um discurso razoável, em alguns pontos como conversão para a inflação para o centro da meta, tocou em alguns pontos como um caráter de a necessidade de maior qualidade no controle das contas públicas. Ok, e acho que ao nosso ver já é uma mudança. A gente pelo menos já quer ver com bons olhos essas tentativas de inflexão do governo, em vez de ficar aqui repetitivamente sendo mais um na multidão e falar mal e ser pessimista com o Brasil. Acho que até convido, por favor, para a leitura do nosso panorama mensal para janeiro, onde ali a gente já retratava isso, né? Cautela sim, pessimismo não. E a gente até já abria e já antecipava que 2014 poderia começar em algum momento, iniciar com alguma versão a risco, e a gente gostaria de aproveitar desse certo exagero, se caso acontecesse, para iniciar posições compradas ou voltar a iniciar exposições de risco a ativos domésticos. E essa rodada está acontecendo. E aí a gente vai lá para fora. O que aconteceu semana passada, um indicador ruim de China. Acho que a nossa cabeça de China aqui já foi fortemente ventilada, não só nesses encontros, mas nos nossos panoramas semanais e principalmente os mensais. A gente ainda convida para o maior conservadorismo com exposições a ativos que tendem a ser altamente correlacionada com o momento chinês, que é um momento que ainda inspira cuidado, inspira cautela. O dado da semana passada de China só corroborou para essa nossa cabeça, mas acabou não sendo o grande destaque. O destaque foi forte elevação de aversão ao risco contra as economias emergentes,
motivados por dinâmicas que a princípio estavam se mostrando particulares e isoladas em mercados cambiais da Argentina, Turquia, ganhou um efeito que poucos conseguiram antecipar, se prosperaram, proliferaram e espalhou uma forte aversão a risco, não só em ativos domésticos, como ativos de economias desenvolvidas já. Então tivemos uma semana bastante marcada por aversão a risco nos mercados externos, consequentemente mercados domésticos, e que tem que ser respeitada. Tá? Já vimos aqui o mercado piorar bastante e já antecipo aqui. A cabeça do comitê de área de análise já é começar a aumentar a exposição a risco para a carteira mensal de fevereiro. Tá? Então tem mais por vir, já fica aqui a minha pimenta. Pessoal, semana que está começando, só chamar a atenção aqui para o risco do FONC. Só dar uma ajeitada aqui no microfone. Semana que está começando, chamar a atenção aqui para o evento do Federal Reserve, marcado na quarta-feira. Tá? Óbvio, a gente já viu, é uma reunião que sempre tem uma sensibilidade muito grande dos mercados. A gente vai ter que monitorar a capacidade do Federal Reserve em gerenciar de maneira quase que sublime e maestral as expectativas do mercado, enquanto ele retira esse maior intervencionismo que ele criou no pós-crise, ou seja, enquanto ele acaba o QE3. Então, por si só, já é uma reunião altamente demandada, altamente importante. E agora ganhou contextos até um pouco dramáticos, porque nas vésperas da reunião, mercados emergentes deram uma boa azedada, falando aqui no bom português. Então, será que isso vai... Esse nível de tumulto e de elevação das incertezas que aconteceu recentemente nos mercados emergentes pode se mostrar suficiente para o Federal Reserve chegar quarta-feira e falar, olha, não vou continuar o tapering agora, quero parar para ver, ou se não, por enquanto não foi totalmente relevante assim, a gente vai continuar, vamos reduzir mais um passo aqui desse estímulo monetário que a gente está fazendo. Essa incerteza agora que se instaurou para essa semana, para essa quarta-feira, e se tornou um evento mais relevante ainda. Vamos monitorar. Nossa cabeça, a gente acredita que o Federal Reserve vai continuar o tapering, ele ainda vai retirar mais 10 bi. Então lembrando, o pacote era 85, em dezembro ele anunciou redução para 75, e a gente acha que nessa quarta-feira ele vai sair dos 75 para os 65. Dependendo de como for anunciado, abre espaço para o mercado reagir com mau humor adicional. E é isso que a gente tem que monitorar na agenda externa. E é esse o grande episódio que a gente vai passar, pelo menos na janela dessa semana. Vamos debater, vamos discutir. A participação de vocês, como sempre, extremamente bem-vinda. Bom, deixa eu me ajeitar aqui rapidamente. Vamos começar aqui com uma pergunta sobre o possível calote num produto chinês, estava sendo circulado. O que acha disso? O que acha sobre o congelamento das transferências que está rolando para os bancos da China por 3 dias? Bom, a pergunta aqui é quanto a essa elevação de aversão ao risco, não só vinda do baixo crescimento chinês, não só vindo desse desaquecimento em curso da economia chinesa, mas vindo de um problema aí sim bem mais sensível e que remete à nossa memória para eventos não tão longe assim da história econômica, da história dos mercados. Eu estou falando de 2007, 2008, com choques de desconfiança, choques de ceticismo vindo do mercado financeiro, vindo do mercado creditício. China faz jus o mercado ser, de certa forma, muito cauteloso em abordar as dinâmicas de crédito chinês, em abordar os níveis de alavancagem na China e em abordar a obscuridade que se tem ali nas dinâmicas creditícias de província, Banco Central e instituições parabancárias, a gente chama de instituições paralelos a bancos e que acabam atuando como fomentadores de crédito também, chamada de shadow banking. Semana passada até a gente discutiu sobre isso, explicou melhor o que é esse conceito. E aí tem, como a pergunta que veio, desculpa, eu não lembro aqui do emissor da pergunta, mas a pergunta que veio sim, tinha a notícia correndo, aliás, parabéns aí pela sua profundidade no tema, tinha uma notícia correndo que 31 de janeiro, ou seja, daqui a pouco, era a data limite para uma instituição financeira na China, vencia os empréstimos que ela tinha feito, e o que estava começando a ocorrer no mercado financeiro era que ela ia dar default, ela ia dar calote no dia 31 de janeiro, quando vencesse as obrigações dela. Desculpa, o montante mais ou menos era 500 milhões de dólares, e isso começou a trazer uma forte aversão a risco
se esse calote poderia realmente começar, poderia realmente ocorrer, e se esse poderia ser o primeiro desmonte de todo o castelo de cartas, para os mais pessimistas de China chamam, como é o sistema de crédito por lá. Olha, informações frescas, hoje já saiu que esse calote não vai acontecer, instituições orquestradas pelo Estado da China vão conseguir fazer frente a esse vencimento que vai se dar 31 de janeiro, essa notícia já saiu hoje. Então, 2 pontos aqui. Calote não vai acontecer. Então, por um momento, essa dinâmica mais pessimista e volta à versão risco mais aguda no curto prazo está temporariamente afastada. Mas o segundo ponto é um tema que tem que ser monitorado de perto, sim, e pode trazer agravantes ao longo de 2014, e a gente aqui está atento quanto a isso. Tá? Essa dinâmica de crédito na China, essa dinâmica de alavancagem chinesa e toda essa suspeita trazida por esse shadow banking tem que ser monitorada, principalmente no momento em que a economia está em desaceleração. Esse é o ponto que fica aqui. Bom, mais uma pergunta aqui, catalão. Daniel, final de semana, um representante do governo chinês aponta que o crescimento deverá se situar em 6,9% até 2020. Deverão se preocupar com o aumento da renda interna do consumo idem. O que isso representa para nós? Bom, a questão aqui de China, desaceleração e o rebalance, ou seja, esse redesenho do modelo econômico chinês, trazendo a China ser menos dependente, como nas 2 últimas décadas se mostrou ser, ou seja, excessivamente dependente de investimentos do Estado e mercado exportador, deslocar esse modelo econômico para ser mais dependente do consumo interno, então nem tanto assim de políticas de crédito ultra expansionistas de investimento do Estado e mercado exportador. Esse desenho, esse projeto de rebalance, de reequilíbrio do modelo econômico chinês que as autoridades lá começaram a perseguir, tem 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui. Um é a transição de como isso vai ser feito. Então, assim, acho que não tem dúvidas que é você trazer a China para um modelo econômico muito mais sustentável, equilibrado e saudável, a perspectivas de mais médio e longo prazo. Isso tem que ser feito e para já. Quanto mais cedo isso começar a ser feito e quanto mais as autoridades chinesas perseguirem esse propósito, mais otimista talvez os participantes de mercado fiquem quanto à sustentabilidade do modelo econômico para frente, dado que do jeito que estava vindo, se tudo indica que bolhas estão sendo criadas e podemos esperar algum choque ruim, negativo, vindo de China. Então, essa mensagem é positiva. Os 2 pontos que surgem aqui para a gente a transição, dificilmente, e aí esse é um pouco o caráter que a gente já vem sustentando, um pouco de maior ceticismo com a China, não é de hoje, não é de semana passada, é de 2 anos para cá, desde que eu entrei na XP. Dificilmente, ou seja, essa transição ela vai conseguir ser feita de maneira suave, ou seja, tumultos no meio do caminho podem acontecer, dadas todas as complexidades que a economia chinesa hoje incorre. A questão é que o campo está muito fértil e propenso a alguns pequenos tropeços. E a gente entende que o apetite do mercado em digerir esses pequenos tropeços, nem que se mostrem transitórios e pontuais, está totalmente baixo. Então a gente sempre deixa a China ainda num caráter de monitorar de perto, conservadorismo. Não gostamos ainda de direcionais expostos longos e direcionais comprados, ativos que precisam de um sentimento mais positivo vindo de China. A gente continua não gostando. Visão que está em curso há 2 anos e visão que tem se mostrado totalmente correta quando a gente pega alguns ativos e estuda o comportamento deles nos últimos 2 anos. Estou falando de Vale, por exemplo. Então, esse é um ponto. Essa transição é muito complexa, a gente tem que monitorar passo a passo, capítulo a capítulo, de como essa transição está sendo feita. O campo, o ambiente é muito propenso a acidentes aqui. A gente tem que monitorar isso de perto. Não é à toa que a China está entrando pelo 3º ano, talvez decepcionando um pouco o consenso e entregando um crescimento mais baixo do que o que se esperava anteriormente. 2014, grande chance da história se repetir, tanto é que essa taxa aí que as autoridades já estão ventilando de 6,9, já é bem abaixo do que o mercado projeta para 2014, que é algo como 7,5, 7,7. Monitorar. O outro ponto para a nossa economia é você trazer a China
com menor intensidade, uma China de menor intensidade de investimentos massivos de Estado, infraestrutura e urbanização, e para maior consumo interno, consumo doméstico, tem um ponto muito claro para a gente. A gente sabe que o Brasil foi fortemente e muito fora da curva, vamos dizer assim, beneficiado com a China sendo a grande e massiva importadora de minério de ferro. Isso foi muito claro. E aí a China falando, olha, não vou ser mais tão massiva assim em investimentos em infraestrutura e urbanização. Quero ser agora, tentar ser mais intensa em consumo doméstico. A mensagem do minério de ferro é muito clara. Né? Qual é o ponto para o Brasil? Ah, isso é ruim para o Brasil? Não, não é ruim. Mas o que se esperaria de Brasil, que tende a acontecer nesse capítulo que não vai durar uma semana nem um mês, vai durar 5 a 10 anos, esse projeto chinês, é você ver, sim, uma diminuição de ímpeto da China em relação ao seu histórico, principalmente histórico recente, de 2008 para cá, em importações de minério de ferro, sendo deslocada para importações, quem sabe, de proteína, soja, carnes e por aí vai. O que vai traduzir exatamente uma elevação de renda da sua população, uma população, então, com consumo mais seletivo, buscando produtos mais selecionados, e a gente está totalmente disponível em poder servir esse novo momento da China, dado os nossos potenciais de oferta de soja e proteína, por exemplo. Então, o Brasil continua e vai sempre ser uma parceira totalmente estratégica, mas talvez agora, né, sai minério de ferro e comece a entrar outras commodities. Vamos ficar atento para esse processo estrutural que a China está se desenhando para a gente. Quinguio, quanto ao dólar, qual é o patamar esperado para os próximos meses? Olha, Quinguio, o dólar já está se firmando aí acima da casa dos 2,40. Gostaria até aqui de ressaltar o call que a gente fez. A nossa mesa lançou há 3 semanas atrás estruturas que se beneficiassem exatamente do dólar. A gente lançou alguns calls prévios para dólar, quando o dólar estava ali a 2,35, 2,36, ou seja, mirando aí uma depreciação cambial que viesse a acontecer no curto prazo. E lançamos também algumas operações de borboleta, cujo ganho máximo estaria instaurado aí próximo a 2,40, 2,40 alguma coisa, vencimentos todos marcados para abril. A gente fica muito feliz, está se mostrando uma operação totalmente acertada, o timing foi excelente, porque de fato a gente está assistindo uma depreciação cambial mais forte. Parabéns para quem entrou, a gente fica feliz com isso e a gente está atento aqui, é claro, sempre munir vocês de o que a gente identifica, o que a gente acredita que seja uma oportunidade ideal ali de investimento e ou proteção, né? Não vamos acertar sempre, mas pelo menos essas duas recentes que a gente lançou esse ano já estão se mostrando totalmente acertadas. A gente fica feliz aqui de dar esse feedback. Patamar para o dólar, de novo, essa bola de cristal fica um pouco difícil, não sei nem se é válida discutir, ou seja, é aquilo que a gente discutia no passado. Nossa projeção de dólar para 2014 era 2,45, né? Mas o que não quer dizer nada, se a gente tirar uma foto em 31 de dezembro de 2014 e o dólar cravar 2,45, e, no entanto, ao longo do ano a gente passou por vários choques, vários ciclos, vários altas e baixas e não soube se comportar de maneira adequada. Então, acho que a gente tem que sempre dividir em capítulos. E o capítulo que a gente está hoje e o que a gente vinha chamando desde o panorama mensal, que foi emitido no dia 1º de janeiro, era que 2014 iniciava com um nível de incerteza bem acima do usual e o comportamento para o câmbio era identificar ainda uma simetria de novas rodadas de depreciação cambial. Dias passados estão acontecendo mais fortemente nessas últimas 2 semanas. Então a gente gostamos ainda da exposição em dólar. A gente ainda estamos com uma cabeça de beneficiar dessas destempéries de mercado, onde o dólar tende a ganhar valor frente à moeda brasileira. Nossa cabeça permanece a mesma, ou seja, ainda tem muito risco no radar, ainda mais agora esses recentemente despertados aí pela nossa vizinha, bem aqui do lado, ainda deixa um vetor mais altista para a moeda norte-americana e ainda deixa essa volatilidade da moeda norte-americana mais tendenciosa a novas rodadas de depreciação da moeda brasileira. Era uma cabeça que a gente já tinha, está acontecendo e a gente ainda vai manter ela intacta aí pelo menos no curto prazo. Tá? Novidades quanto a isso, a gente volta aqui para discutir. Obrigado por tocar nesse ponto. Obrigado pela participação. A participação aqui do Nigro, vou só pedir uma licença.
Bom, participação aqui do Nigro. Daniel, para mim o discurso da Dilma em Davos foi mais do mesmo que o PT tem feito. Discurso promete, mas não entrega. Acho que os investidores externos só voltarão quando tiverem mais segurança de ela entregar o que acha. Nigro, concordo 100%. Concordo totalmente com o resumo que você acabou de fazer. O que a gente tentou chamar a atenção aqui para o começo foi de pequenos sinais de alguma inflexão da função de reação desse governo. Então, Dilma, nos últimos 3 anos, nunca foi a Davos. Sempre desmereceu esse tipo de evento, esse tipo de exposição, esse tipo de contato. Em 2014 ela foi. Por quê? Ela mesma já está vendo e entendendo uma percepção, um maior grau de urgência, de aproximação do setor privado, de exposição perante a grandes investidores. E concordo, o discurso dela teve até algumas coisas interessantes, sim, mas, sobretudo, precisam se desdobrar em ações. Então, o que a gente fez questão de ressaltar aqui é, olha, eles estão mudando. Então a gente não concorda com um consenso sempre pessimista, que só sabe bater, falar mal. E que grande parte já está no preço. A nossa bolsa está começando pelo 3º ano, sendo a pior bolsa do mundo. Os nossos juros, olha o quanto que tem embutido de prêmio de juro real já na curva, para quem gosta de olhar NTNB, por exemplo. NTNB 2050, juro real de 7%. Então assim, tem momentos em que você precisa se desvencilhar da manada e falar, olha, tudo bem, Brasil está ruim, não vou discordar, já tem grandes coisas no preço. O que será que pode estar acontecendo ou precisa acontecer para essa manada não virar a mão? Não a gente aqui virar otimista e, nossa, vamos rapar tudo que tem a economia brasileira agora, vai. Não, a gente continua sem identificar esses gatilhos, mas pelo menos começar a instaurar uma dinâmica de falar, olha, talvez esses prêmios de riscos ou esses descontos em bolsa podem começar a soar excessivos. E tem aqui uma oportunidade tática de se pegar uma correção desses excessos, pegar uma correção desse exagero. É essa cabeça que a gente está começando a querer construir e vem novidades aí na carteira mensal de fevereiro, fiquem alertas. Mas eu concordo totalmente com o seu sinal. Um gatilho, o que a gente chama aqui de game changer, é todas as sinalizações que estão começando a nascer no campo da retórica e que antigamente nem na retórica nascia. Então esse já era o ponto que a gente está começando a querer chamar aqui, mas sair da retórica, sair do blá 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 e virar medida, virar ação. Quando isso acontecer, e principalmente se isso acontecer, é o mais importante. Concordo com você que isso tem que se monitorar. Mas essas pequenas inflexões de um Banco Central mais austero, algumas reformas ministeriais estão acontecendo, estarem pelo menos no nível de discurso mais próximas ou tentando colher esse diagnóstico de que o governo está muito autoritário, muito presente, intervencionista. A própria fato emblemático da Dilma em Davos não podem passar desapercebidos, é isso que a gente quer trazer aqui. Agora, o game changer, o gatilho, é isso. É o discurso passar para a ação. Vamos monitorar e fevereiro se mostra como um mês bastante oportuno para isso, dado teremos mais uma reunião do Banco Central e teremos um anúncio fiscal relevante para 2014. Vamos monitorar. Daniel, sobre o congelamento das transferências nos bancos da China por 3 dias, o que foi que rolou? Olha, o Banco Central chinês, ele é totalmente autoritário, ele tem o sistema inteiro na mão. Ele pilota, administra a solvência, a liquidez ali dos ativos e instituições como ele bem quer. O que vale trazer aqui é, então, se parou por 3 dias, 2 dias, não parou, difícil estimar, aquilo tudo está sobre o colo dele. Então, diga-se passagem, pelo menos é uma visão menos alarmista, extremista, quando fala que vai acontecer um crash do tipo 2008, que aconteceu no sistema de crédito dos Estados Unidos. Na China, a probabilidade disso é bem menor, porque todo mundo tem respaldo e o Banco Central chinês ele tem um colchão para absorver tudo o que está acontecendo ali dentro, dados os 4 maiores e principais bancos na China são estatais. Então, ele tem essa autoridade, ele tem esse grau soberano ali para pilotar e conseguir atuar como uma mola amortecedora para quando esses períodos de agudos acontecem. Aconteceu isso em junho do ano passado, aconteceu isso em dezembro do ano passado e ameaçou acontecer isso esse ano. A questão é quais são esses sinais que estão sendo passados para a gente. Os sinais que estão sendo passados para a gente essa desaceleração da China merece maiores cuidados, merece uma vigilância mais de perto, e a gente pode ter daqui a pouco a discutir a China talvez não crescendo 7,5, crescendo 7 com 6,5, porque o Banco Central está tendo dificuldade de pilotar
essa liquidez e essa expansão do crédito hoje na economia chinesa. Essa que é a mensagem mais importante, pelo menos na nossa leitura aqui. Tá? Mike King, Daniel, qual a sua expectativa para os fundos imobiliários? Eu não tenho propriedade para comentar de maneira mais específica sobre essa classe de investimento. Convido ao contato com o nosso especialista Gustavo Borges. O que eu posso falar de um panorama mais geral são ativos que estão sendo fortemente penalizados e com certa razão. Enquanto você ainda não tiver firme e instaurado no mercado qual a expectativa de juros real na economia brasileira, ativos que vão sempre tender a ser penalizados. Assim que acabar esse ciclo de elevação de Selic e assim que os mercados conseguirem uma maior calma olhando para frente e conseguindo entender e precificar e digerir o que está na curva quanto à expectativa de juros na economia brasileira, eu acredito que são ativos que tendem a performar bem e muito bem. Tá? Porque, de novo, a gente aqui já compartilha de que os prêmios hoje de juros embutidos na estrutura termo da curva brasileira já se mostram bastante elevados. A gente quer peitar o mercado? Não, porque faz sentido, realmente o grau de ceticismo é alto. E a gente concorda, compartilha desse grau de ceticismo, mas sem dúvida para começar a olhar os atuais níveis com carinho e a gente está com a cabeça, repito aqui, de começar a aumentar gradativamente a exposição a ativos domésticos e fundo imobiliário é um deles. Tá? Mas por vir aí nosso relatório mensal de fevereiro. Bom, só gostaria de reforçar que a produção está me chamando a atenção aqui. Hoje vai ter programa de fundos imobiliários, tá? 5h30 ao vivo, 5h30 programa de fundos imobiliários. Então já fica aqui o alerta, já fica aqui o convite. Bom, pessoal, última pergunta aqui do Rodrigo ES. Só um momento. Bom, Rodrigo ES aqui encerrando o nosso programa de hoje. O Tesouro está enfrentando grandes problemas em enrolar os títulos. O que você indicaria para o pequeno e médio investidor para tirar algum proveito desses títulos? Alguma coisa atrelada à inflação? Sim, com certeza. De novo, a gente começa a gostar e olhar cada vez mais carinho posicionamentos em títulos públicos, veículos que tendem a ser beneficiados com alguma correção desses excessos de juros reais embutido nas curvas. Alguma coisa ali no meio termo, B18, B22, a gente já começa a olhar com bons olhos. Acho que a volatilidade desses ativos e até a percepção de que esses tipos de ativos eles podem correr em perdas num curto prazo, acho que isso ficou bem claro com uma lição que a gente tirou de 2013. Então fica aqui o recado para frente. Novos tumultos, novos choques de volatilidade, mesmo já tendo elevados prêmios de riscos embutidos, podem ainda performar marginalmente mal. Mas o que a gente tem que olhar aqui para o investidor mais conservador e que olha para uma janela um pouco mais alongada do seu portfólio, esses ativos já estão merecendo entrar nesses tipos de portfólio com essas características, com esse tipo de perfil. Fica aqui então a nossa mensagem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Está cada vez mais gostoso fazer esse tipo de programa. Na próxima segunda a gente se encontra. Uma excelente semana para todos. Um abraço.